Você vai visitar seus avós, e aquilo que parecia uma viagem calma se transforma em algo assustador ao que os idosos começam a agir de maneira peculiar. Hoje nós iremos ver como derrotar os velhinhos do mal em A Visita. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like, inscrever-se no canal e comentar o que você faria se estivesse na pele dos adolescentes que vemos nesse filme. E também me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Becca e seu irmão Tyler estão gravando um documentário sobre a visita que eles vão fazer aos avós. Acontece que a mãe deles, cujo nome é Catherine, tinha e ainda tem uma relação complicada com os avós dos garotos. Isso porque quando jovem ela se envolveu com um homem que os pais dela desaprovavam. Esse homem, pai da Becca e do Tyler, acabou deixando eles depois. E quando a Catherine saiu de casa foi em condições tão desagradáveis que desde então ela não teve nenhum contato com os pais. Até agora, porque recentemente os avós de Tyler e Becca mandaram uma mensagem à filha dizendo que eles queriam passar um tempo com os netos. E assim, todos os problemas aqui seriam facilmente evitados se os personagens fizessem certas coisas que são absolutamente normais, mas que por uma coincidência enorme não acontecem aqui, o que dá vantagem aos velhos. Sério mesmo, é impressionante as coincidências que facilitam a vida dos vilões. Vamos a um exemplo. Um dos grandes plot twists do filme é que os idosos que estão na casa não são os avós da Becca e do Tyler, e sim dois loucos que fugiram do hospício. Para entender isso melhor, vocês precisam saber o seguinte: os avós do Tyler e da Becca, que aliás o nome deles são Frederick e Marja, faziam um trabalho voluntário. Nessa instituição psiquiátrica que eles eram voluntários, tinha um casal de idosos, obviamente com problemas, que souberam que os netos do Frederick e da Marja iriam visitá-los. E esse casal de loucos, pelo que é dito no filme, tinha afogado os próprios filhos por causa de uma fantasia criada na cabeça da mulher. Ela acreditava que existiam umas criaturas que cuspiam na água e daí a água se tornava mágica. Aí quando alguém era jogado nessa água, essa pessoa dormia e depois era levada pelas criaturas para sua dimensão fantástica. Por causa dessa fantasia, a mulher afogou seus próprios filhos, e na cabeça dela, eles não foram afogados, só estavam dormindo para depois serem levados para a dimensão das criaturas. Enfim, quando esses idosos problemáticos souberam que os netinhos da Marja e do Frederick iam visitá-los, eles decidiram tomar o lugar dos avós originais para se passar por eles. Para fazer isso, eles de alguma maneira bizarra conseguiram escapar do hospício onde estavam e saber onde Marja e Frederick moravam para ir lá matá-los. Eu acho que só aí tem um puta trampo que nunca daria certo, mas fora isso ninguém percebeu que dois internos fugiram, nem ligaram isso ao sumiço de Frederick e da Marja, que sempre ajudavam, mas não mostravam sinal de vida há algum tempo. Mas acima de tudo, eis o que não faz sentido. No filme é dito que o casal de avós originais entrou em contato com a filha, a Catherine, pela internet. Por que Catherine não mostrou a foto dos pais para Becca e o Tyler? Os jovens não ficaram curiosos em ver como eram seus avós? Eles devem ter Facebook ou algo assim, afinal de contas, de que outra maneira entrariam em contato com a filha? Então me diga, por que essas crianças não viram o perfil dos seus avós? Além disso, a Catherine diz que pesquisou sobre os pais e descobriu que eles tinham um site de aconselhamento na internet. Ok, nesse lugar deveria ter fotos deles. Em site sempre tem aquele lugar reservado para as informações do autor. É por isso que parece muito estranho quando os dois adolescentes dizem que não sabem como são os seus avós. Em algum lugar eles teriam visto uma fotografia. E se tivessem feito isso, no momento em que eles vissem os velhos farsantes iam perceber: espera, esses não são nossos avós, mas o que está acontecendo aqui? Aí os créditos subiriam com 10 minutos de filme. Só que logo após chegar a casa, Becca e Tyler começam a notar as bizarrices dos velhos. Por exemplo, uma noite Becca vê a suposta avó vomitando na cozinha. Outro dia, eles foram perseguidos pela avó debaixo da casa quando os garotos brincavam de pique-esconde. O que aliás demonstra que apesar de velha, essa senhora tem uma agilidade que muito jovem não tem. É bizarro. Tyler também vê coisas estranhas, como quando ele segue o avô até o galpão e descobre que lá o idoso desova um monte de fraldas com fezes. O avô também age estranho quando eles vão à cidade. Do nada, o senhorzinho encana com um cara que estava passando de boa. O velho puxa uma briga, mas logo é acalmado pelos netos. Talvez uma das coisas mais bizarras seja quando, uma noite, os jovens ouvem sons bizarros vindo de fora do quarto. Aí eles vão abrir a porta e veem a avó pelada arranhando a porta.
Gente velha pelada é uma coisa assustadora e traumática, então nesse momento os jovens estavam em real perigo, pelo menos no que tange a saúde psicológica. Falando sério, essas paradas são bizarras? São, mas também é o tipo de coisa que é mais fácil de aceitar vindo de gente velha. E a verdade é que para cada uma dessas ações bizarras, os idosos ou as crianças dão umas respostas que parecem fazer sentido. Tipo, por que o velho joga fralda suja no galpão? Ah, ele tem problemas no esfíncter. Tá, consigo aceitar isso. Se você me disser que seu avô se borra nas calças do nada, eu não vou te julgar, sabe? Se você me disser que você faz isso, eu vou sair de perto de você por segurança. As paradas que a velha faz são justificadas pelo avô como algo relacionado à confusão noturna, um tipo de transtorno que faz com que ela tenha atitudes estranhas quando é noite. Algo estranho de fato, mas ainda assim inofensivo. Então tá, até esse momento a gente viu coisas bizarras, mas não havia nenhum sinal que pudesse indicar que a vida dos personagens estava em perigo. Ainda assim é importante dizer que essa farsa não se sustentaria se não fossem as coincidências do roteiro. Por exemplo, na primeira videochamada que o Tyler e a Becca fazem com a mãe, quando já estão na casa dos avós, os velhos coincidentemente não estão por perto nem aparecem. Se a mãe visse um dos idosos, a farsa teria acabado ali mesmo. Outra coisa, de vez em quando aparecem alguns visitantes perguntando pelos avós dos garotos. Coincidentemente, os anciões farsantes nunca estão na casa justamente quando essas pessoas aparecem. A não ser no final, mas falamos disso depois. Porque se estivessem, fim do plano dos velhos doidos. A velha depois joga massa de biscoito na câmera do notebook e assim que seus garotos entrassem em videochamada com a mãe, a Catherine não conseguiria ver os farsantes. Só que essa atitude é meio que arrumar um cano furado com fita isolante, porque mesmo sem a webcam, as crianças poderiam ter mandado uma foto ou uma filmagem que fizeram com os avós para a mãe e pronto, tudo seria descoberto. Essa farsa é muito frágil. Várias coisas poderiam ter revelado ela facilmente, mas é claro, o universo conspira aqui para que a mentira se sustente, pelo menos até o momento crítico do filme. Como eu disse, a maioria das bizarrices protagonizadas pelos velhos, apesar de estranhas, não parecem o tipo de coisa que iria colocar a vida das crianças em risco. Parecia mais que eram pessoas velhas que estavam beirando a demência. Desse modo, sem as crianças saberem que eram de fato impostores, não havia por que eles tomarem qualquer ação. Mas eu acredito que isso muda ao que as crianças decidem colocar uma câmera escondida na sala, que é uma atitude que eu tomaria, aliás. Esse é um bom movimento porque te permite saber com o que você está lidando. São de fato uns velhos doidos inofensivos ou há um perigo real aqui? Isso é o que a filmagem vai dizer. E diz, porque quando vem a gravação, dão de cara com algo bizarro. A avó dos dois pegou uma faca e a câmera escondida e foi na frente do quarto deles de madrugada. Isso é bem assustador. A primeira coisa que eu faria seria deixar aquela casa no momento que vi aquela parada bizarra. Só que eu ia fingir que estava tudo bem e diria ao velho para me levar até a cidade. Como ele fez isso antes, eu não vejo motivo para recusar. E ao chegar à cidade, eu iria pedir ajuda de alguém, iria até a polícia ou algo assim. E aí bastaria esperar lá até a minha mãe vir me buscar. Só que é aí que nós chegamos na parte que os irmãos descobrem que aqueles idosos não são seus avós. Eles conseguiram limpar a câmera do notebook e quando estavam em videochamada com a mãe comentando as coisas estranhas que estavam acontecendo, a Catherine pede para ver seus pais. O Tyler mostra os idosos no quintal e é aí que a mãe dele diz que aqueles não são os avós deles. Ela até pergunta se os garotos ficaram esse tempo todo com aquelas pessoas. E assim, a partir do momento que tudo foi descoberto, havia algumas coisas que eles poderiam fazer. Como eu já mencionei, poderiam pedir para o avô lhes levar à cidade e daí pediriam por ajuda lá. Eles também poderiam inventar que precisavam filmar algo no quintal e simplesmente fugir. Ou que talvez seja a melhor opção sair de dentro da casa e ir atrás daquela arma que o avô tinha. Como a ajuda já estava sendo enviada, já que a mãe deles tinha ligado para a polícia, tudo que eles precisavam fazer era se manter seguros nesse meio tempo. Desse modo, com aquelas armas poderiam ficar lá fora num campo aberto, esperando os policiais chegarem. Se os velhos se aproximassem, chumbo neles. Mas as duas crianças acabam ficando presas na casa até anoitecer, porque a senhora tinha pedido a Becca para lhe ajudar a limpar a casa. E daí eu só fico pensando no tanto de oportunidades de fugir que esses dois perderam, porque jura que de tardezinha até a noite não sobrou um tempo para vocês fugirem desse lugar? Sabe, não é como se eles estivessem presos numa prisão, e mesmo estando ali dentro, eles poderiam ter, sei lá, ido no banheiro, que geralmente é o lugar onde se guarda remédio, e sabemos que pessoas velhas têm todo tipo de remédio. E aí bastava fazer um café com uma mistura de todo tipo de comprimido e depois dar para os velhos beberem. Após tomar essa bebida ungida, os farsantes iriam, no mínimo, desmaiar.
Infelizmente aqui, a Becca e o Tyler tomam atitudes que não ajudam em nada a situação deles. Por exemplo, a Becca decide ir no porão, porque acha que os avós dela estão lá. Minha filha, a polícia tá chegando, deixa isso pra eles. O que vocês têm que fazer é achar uma maneira de sair daí. Justamente quando está no porão, Becca acha os corpos dos seus avós verdadeiros. Só que o pior estava por vir. O velho desce até o porão e captura a menina. Ele a coloca no quarto junto com a velha doida. Quanto ao Tyler, ele ficou totalmente paralisado, o que foi devidamente estabelecido antes, porque o Tyler tinha dito que há muito tempo, sob uma situação de estresse jogando futebol, ele ficou em completo estado de choque sem conseguir se mover. Outra coisa que foi estabelecida é que o garoto tinha uma certa fobia de germes. E aí quando o Tyler está sem conseguir se mexer, o velho vai lá e meleca a cara do garoto com uma fralda suja. Que derrota essa parada, meu irmão, na boa. Eu conseguiria me curar de traumas de ter sido atacado por um espírito ou até um yeti nas montanhas, que são exemplos bem factíveis, aliás. Mas o trauma de ser atacado por uma fralda recheada, do mais bizarro creme de la creme, isso não dá não, cara. De volta a Becca, que estava presa com a véia doida. Havia muitas coisas para ela se defender da idosa, porque vamos repetir, a idosa. Mano, a Becca tem 15 anos, ela conseguiria meter a porrada na véia. Poderia pegar um abajur ou aqueles ferros perto da lareira. Ainda poderia tentar pular uma das janelas daquele quarto, havia várias opções ali. Só que a Becca fica olhando um dos espelhos, o que é algo bastante significativo, porque ela não conseguia se olhar no espelho. Então ela enfrenta esse medo, e isso sim é poético. Aí quando o espelho é rachado, ela pega um caco e com ele ataca a velhota. Com isso temos o fim de um dos velhos caducos, falta o outro. Depois Becca vai para a cozinha e ataca o outro farsante. O garoto continua paralisado, mas Tyler junta forças para enfrentar seu medo e então derruba o velho no chão. No fim das contas é o que eu disse, eles são velhos, num confronto físico não seria difícil derrotar eles. Aliás é engraçado isso, porque antes veio uma moça, chamada Stacy, e ela tinha passado 2 vezes pela casa procurando os avós das crianças. Na primeira vez não encontrou, mas na segunda sim. Nessa segunda vez, obviamente, ela percebeu que aqueles não eram o Frederick e a Marja. E as crianças viram a cena pela janela, mas eles pensaram que a Stacy estava falando que os avós deles estavam doentes. Por enquanto, Becca e Tyler não sabiam que eram farsantes. Mas veja que coisa, já tendo presenciado coisas estranhas, os garotos poderiam ter ido ver o que a Stacy estava dizendo, mas eles coincidentemente não fazem isso. Mas o ponto é que os idosos chamam a Stacy para ir a algum lugar e ela vai, e daí os 2 velhos matam ela. É incrível terem feito isso, porque primeiro, são velhos, e segundo que conseguiram fazer isso sem fazer barulho e depois penduraram ela na árvore. Avós crossfiteiros esses, né? Enfim, é só mais uma confirmação de que houve muita conveniência por parte do roteiro. No fim, os garotos se salvaram, eles encontram a mãe, e essa é uma cena tocante e tudo mais, mas eu só conseguia pensar, caraca, esse moleque deve estar com um cheiro de merda federal. Bom, é isso por esse vídeo, galera. A gente se vê no próximo e tchau.